Olá pessoal, tudo jóia? Beleza? Então, é o seguinte, voltamos para a gente resolver aquela listinha de exercícios, lembra? A gente tem aqui, ó, a listinha de exercícios que você recebeu aqui, ó, a gente tinha feito um exercício, que é o primeiro, agora a gente vai fazer o exercício de número 2, tá bom? Aqui, ó, o título é isso aqui, ó, é o que vocês já sabem, ligações químicas e propriedades, geometria e polaridade molecular, tá bom? A gente vai resolver o exercício de número 2, tá? A minha impressão não tá lá muito boa, mas eu consigo pegar aqui do celular, tá? Deixa eu pegar aqui do celular aqui, ó, para fazer aqui a leitura, lá, ó. Sabendo-se que o dióxido de carbono ele é uma substância apolar, ele está falando da substância inteira, da molécula inteira. Vou pegar aqui o dióxido de carbono, só dois. Ele fala que essa molécula aqui, ele afirma pra gente, tá? Que é apolar. Lá, ó. Ele afirma pra gente que a molécula é apolar. Aquela molécula, o conjunto de molécula forma substância apolar, tá? Ela é uma substância apolar, podemos afirmar que isso se deve ao fato de as ligações intramoleculares entre os seus átomos serem. Então, ele quer saber o porquê que essa molécula inteirinha ela é do tipo apolar. Vamos desenhar ela, a gente vai desenhar então, a molécula, fazer a fórmula estrutural, você tem isso aqui, ó, do CO2, tá? Professor, como que eu posso verificar essa informação que ele deu pra gente? É assim, ó. Quantas nuvens existem ao redor desse elemento central? Eu tenho uma nuvem, eu tenho duas nuvens. Então eu tenho aqui, ó, duas nuvens. Tá? Quantos átomos iguais eu tenho ao redor do elemento central? O elemento central é o carbono. Eu tenho dois átomos iguais. Dois átomos iguais. Todas as vezes que isso aqui acontecer, você tem um número de nuvens igual ao número de átomos, você vem aqui, ó, a molécula é apolar. Número de nuvens é igual ao número de átomos iguais, tá bom? Então você verificou essa informação aqui, ó. Essa informação ela é verdadeira. Mas por que ela é verdadeira? A gente acredita o seguinte, que neste caso a molécula sua é apolar, porque você tem uma ligação aqui, ó. Essas duas ligações aqui, elas são polares. Olha lá, ó, elas são polares. Professor, mas pode ter uma molécula apolar com ligações polares? Pode e existe aqui. Tá? É o caso. Então você tem aqui, ó, duas ligações polares. Aí você fala assim, professor, se é polar, quem que vai puxar o elétron em direção? Quem é mais eletronegativo? Tá? O oxigênio é mais eletronegativo. Tanto é, ele puxa o elétron para ele, vou desenhar uma setinha aqui, ó. E o oxigênio puxa o elétron para ele. Você está vendo que são vetores contrários? Vetores contrários de mesma intensidade da física, do soma vetorial. Daí a gente fala que o momento dipolar dele é zero, porque a soma vetorial dele vai dar zero. Então o que justifica você ter uma molécula com ligações polares e a molécula ser apolar? Aí é porque o momento dipolar dela é zero. Quando você soma o vetor de deslocamento aqui, ele zero. Porque essa intensidade é igual a essa tem sentidos contrários, somado da zero. Qual a alternativa que tem isso? Daí a gente vai ver aqui, ó. A primeira alternativa, vamos ver aqui. A primeira alternativa, existem ligações iônicas exclusivamente. Isso justifica o fato da sua molécula ser apolar? Não, não tem nada a ver. Aqui eu não tenho metal, então não é a letra A. Pega aí a letrinha A, você risca, você risca aí que não é a letra A. Letra B, existem ligações covalentes apolares. Não é também. Você já viu que a ligação é covalente polar, tá? Pega a letrinha B, risca, B de bola, risca. Vamos para a letra C. A letra C, ele fala, existem ligações covalentes polares exclusivamente. Isso justifica o fato da molécula ser apolar? Não justifica. O que justifica a molécula ser apolar é o fato do momento dipolar ser zero. Você ter ligações covalentes polares de mesma intensidade em sentidos contrários. Quando você soma, daí o momento dipolar é zero, daí deixa a molécula apolar, tá bom? Letra D, covalentes apolares, descarta, você já sabe que é covalente que é polar. A letra E, ele fala covalentes polares, certo? Mas a soma vetorial dos momentos dipolares das ligações ser igual a zero. Isso mesmo. Beleza. Então seria a alternativa correta aí, seria a alternativa aí. Beleza? Gente, fazendo o exercício 3.
Vamos lá para o 3. Vou apagar aqui, eu vou deixar aqui, tá? Vou deixar a teoria aqui que a gente está usando para resolver os exercícios, beleza? Tá. Professor, eu tenho que decorar isso? Você tem que saber esses principais tópicos, tá? Tudo isso aqui fala de ligações covalentes, polares, moléculas polares, é importante saber. Você precisa saber disso para resolver os exercícios que a gente está fazendo aí, tá? Se você quiser, você pode cortar uma caveirinha aqui nesse conteúdo aí, ó. Desenhe uma caveirinha aí, ó. Tá? Uma caveirinha, tá? Uma caveirinha de perigo, tá? Presta atenção, uma caveirinha, né? Uma caveirinha, né? Caveirinha. Olha lá, caveirinha, meus queridos alunos, caveirinha deles, tá? Olha lá, caveirinha, tá? Olha lá, caveirinha, tá? Uma caveirinha para chamar a atenção suas, tá? Toda vez que fala de polaridade de ligação, polaridade da molécula, são duas coisas diferentes, você tem que saber dessa teoria, tá? Aqui estão os principais tópicos que a gente pegou e colocou para você poder resolver o exercício. Exercício de número 3. Exercício de número 3, a minha impressão que está meio torta aqui, caiu na SPSEX 2004, tá? No celular está a impressão. A reprodução da imagem está melhor, tá? Ele vai falar o seguinte: as variadas maneiras pelas quais os diferentes átomos se ligam permite a formação de milhões de substâncias químicas. Os átomos se unem, formam as moléculas ou os compostos iônicos e formam tudo que você conhece, tá? Forma tecido, forma papel, forma plástico, tá? Forma aí o lápis que você está escrevendo do outro lado, tá? Tem grafite, tem carbono que está unido um carbono com o outro, tá? Grafite é condutor de corrente elétrica, tá? O mesmo carbono está no grafite, também está no diamante, só que a organização espacial é diferente. O grafite ele conduz corrente elétrica, o diamante não, tudo forma tudo que está no seu mundo, tá bom? Então, ele fala assim, dando continuidade. Os átomos se ligam e permitem formações de milhões de substâncias A, ele dá a substância A, B e C. A substância A substância B e a substância C deu uma tabela, tá? Eu consigo ler aqui melhor que um. Ele fala aqui, ó, quanto à condução de corrente elétrica. Na minha tabela parece que a letra A é alta no estado sólido e líquido. Condutividade de corrente elétrica no estado sólido, característica de metal. Tá? Isso tem característica de metal. Exemplo, do seu cobre. O cobre é sólido, você usa ele para conduzir corrente elétrica. Ligar o aparelho da sua casa, o computador que você está vendo a aula agora. Tá bom? A letra B fala que a condutividade ela é alta, eu acho que é diluída ou em solução aquosa, né? Ou fundida ou em solução aquosa, tá? Característica de material iônico, igual ao sal de cozinha. O sal de cozinha é interessante, o sal de cozinha você não consegue derreter ele na sua casa, você não derrete, porque a temperatura para derreter ele é acima de 800 graus Celsius, 850 mais ou menos. A indústria consegue. A indústria tem os equipamentos para derreter. Quando ela derrete, por exemplo, ela passa corrente elétrica, ela separa o sódio de um lado e o cloro do outro. Daí vai formar o gás cloro, Cl2 e o outro Na, que é o sódio metálico. Sódio metálico é explosivo, você não pode comer, mas ele casado com cloro, junto com cloro numa ligação química, ele forma o sal de cozinha que você come. É interessante porque quando um átomo ele se junta com o outro, ele muda um comportamento completamente diferente. Ele casado com cloro, você come da comida, você põe na salada, você tempera a sua comida, você tempera a sua carne e você se alimenta. O sódio sozinho, separado do cloro, ele é altamente explosivo. Você põe na língua, explode, tá? Cai a língua sua, beleza? É um problema. Então, ele tem lá, ó, então, isso aqui é característica de substância iônica. Tá? E a C, ele fala que é praticamente, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, é praticamente, é alta, quando pura ou condutor, quando em solução adequada. Gente, isso daqui, essa substância, quando está colocada em algum tipo de dissolvido, em algum tipo de que ele fala de solução adequada, é característica de substâncias moleculares, que têm ligações covalentes. É que a impressão minha é covalentes. A impressão minha não está muito nítida, tá bom, gente? Mas eu acredito que acho que seja isso mesmo. Daí ele pergunta, no exercício, continuando aqui, ó,
É correto afirmar que o tipo de ligação existente em cada uma dessas substâncias A, B e C são, respectivamente, a gente já definiu aqui, né? Metal, iônica e covalente. Qual a alternativa tem isso? Metal, a ligação metálica, a ligação iônica. Ele fala respectivamente. Respectivamente, então vai ser ligação metálica, tá? Procura aí. Ligação metálica, ligação iônica e ligação covalente. Ligação covalente é a letra E. Tá? É a letra E. E de elefante. Eu ia falar E de helicóptero, não, tô brincando. Tá? Letra E. Agora o exercício de número 4. Tá? O exercício de número 4 ele fala de algumas substâncias. Tá? Ele fala do grafite, a gente até falou agora. Tá? Exercício de número 4. Esse aqui, gente, é o exercício de número 3 que a gente resolveu aí. Tá bom? Anotem, exercício de número 3, letra E. Tá? Tem essas características. O exercício de número 4, gente. O exercício de número 4, ele vai falar de 4 substâncias. Tá? Ele vai falar do diamante. Ele vai falar do grafite. O diamante é o material mais duro que se conhece, tá? No nosso contexto aí, feito aí. Tem o diamante sintético, mas o diamante ele é o material mais duro que se conhece. Tem um diamante grafite que está na ponta do seu lápis. Tem um diamante grafite, que ele é bem mais molinho, tá? Tudo isso tem a ver. E tem um fumeirelo. Eles citam os 3 aí, né? Característica do grafite, ele conduz corrente elétrica. Não é metal, mas conduz corrente elétrica, já é uma exceção à regra. Então a gente tenta padronizar, tá, gente? Mas às vezes não consegue. Então, o grafite, ele conduz corrente elétrica. Tanto é que, eu não sei se vocês já fizeram lá no seu ensino médio, fazer a decomposição da água em 2 gases, hidrogênio e oxigênio. Você consegue fazer isso em casa? Consegue, é bem simples. Pega uma garrafinha PET, você vai fazer isso aqui, ó. Pega uma garrafinha PET, pega um lápis, sabe? Deixa o grafite, deixa a ponta do grafite grande, embaixo e em cima, assim, ó. Pum, pum. Ó, pega lá, faz um furinho embaixo da garrafinha PET, liga a parte de baixo numa bateria. Aquelas pequenininhas, bateria de controle remoto, aquela quadradinho que você compra no supermercado, tá? Só que tem que ser corrente contínua, tá? Tem que ser bateria. Um polo positivo e um polo negativo. E enche de água. Na hora que você enche de água, você começa a perceber saem 2 gases. Da onde que vem esses 2 gases? Tá aqui. O que você colocou aqui? H2O. H2O é formado de hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio são gases. O oxigênio você respira. O hidrogênio você tem nas altas camadas da atmosfera. Porque ele é mais leve, ele vai estar mais alto. Daí você fala assim para mim, professor, são 2 gases, por que você consegue produzir? Por que você consegue quebrar a molécula de água no meio? Porque na realidade você tem grafite. O grafite pega a corrente elétrica daqui, ó, e chega aqui, ele conduz corrente elétrica, tá? Então, qual a alternativa que melhor explica o comportamento do grafite conduzir corrente elétrica e do diamante não conduzir corrente elétrica? É a letra C. Ele vai falar aqui, ó, o grafite, ele possui átomos arranjados em camadas. É porque essa organização atômica dá essas características diferentes, tá, gente? Então, seria aqui a letra C. É que daí eu não tenho assim a imagem para reproduzir para vocês, mas se você pesquisar na internet a estrutura do diamante, do grafite, do fuleireno, você vai ver que o grafite é feito em camadas. As ligações entre essas camadas é muito fraca. Por isso que você passa o lápis na folha, ele vai se decompondo facilmente, ele deixando a marca dele onde você usa para escrever. O diamante, o arranjo atômico já é bem diferente, tá? O arranjo atômico já é uma estrutura tetraédrica. Tetraédrica. É essa estrutura aqui, ó. Então ele está mais firmemente ligado um átomo no outro, que deixa ele mais duro, enfim. Daí seria a letra C, tá? O grafite possui átomos arranjados em camadas e cada um está circulado por outros 3 átomos, né? Originando elétrons livres. Daí você tem que ter um desenho para você poder imaginar isso aí, tá? O que torna um bom condutor de eletricidade, enquanto que o diamante ele tem uma geometria tetraédrica. Tetraédrica a gente já viu aqui, tá? Lembra que tetraédrica seria esse desenho aqui, ó, seria essa molécula aqui, tá? Isso aqui seria a estrutura do diamante, tá? Deixa eu pegar aqui para você, ó. Lembra que tetraédrica? Tetraédrica é isso aqui, ó.
O carbono estaria no meio, só que lá no caso não é hidrogênio, é tudo carbono, diamante formado de carbono, 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 carbono. Então ele tem essa estrutura tetraédrica. Por que tetra? Tetra porque são 4. Tá? São 4 lados iguais. Então um triângulo aqui, um aqui embaixo, outro aqui, dá 4. Beleza? Tá, resolvido o exercício, agora a gente vai para o exercício 5. Olha lá, ó. Exercício 5. O exercício 5. Os tipos de ligações químicas existentes no cloreto de sódio, NaCl. Olha lá, é fácil, bem simples. Na, se você for ver, é metal. É só você consultar a tabela periódica lá. Se você tiver a tabela periódica, você vai consultando. Tá? O Cl, aqui, ó, ele é não metal. Não metal. Toda vez que eu tenho metal ligado ao não metal, metal ligado ao não metal, a ligação é do tipo iônica. Então a ligação aqui é iônica. Daí ele pergunta, aqui, ó, depois do NaCl, ele fala do gás cloro. Cl2. O Cl2 é como se você tivesse essa ligação aqui, ó. Tá? Você tem cloro, tem 7 elétrons, que está na família 7A. Ele está ligado a um outro cloro, que também tem 7 elétrons, são átomos do mesmo elemento químico, né? Daí você tem aqui, ó, a ligação entre eles. São átomos iguais, você já sabe que a ligação é apolar, já sabe que a molécula é apolar. Olha quantas informações que você sabe só de analisar essa molécula. E a ligação aqui é do tipo covalente. Covalente é quando você não tem metal, tá? Compartilhamento de elétrons. E depois você tem a água, o H2O. O H2O, tá? Se você for ver, o oxigênio está aqui, ele liga com um hidrogênio aqui, liga com outro hidrogênio aqui, ó. E ele tem 2 pares de elétrons livres. Se você for analisar essa estrutura, aproveitando para a gente poder pegar o embalo, a ligação também é covalente. E a estrutura dela é do tipo angular, tá? Que forma um ângulo aqui de 109 graus e 28 minutos, tá bom? Então, iônica, aqui, ó, aqui é covalente apolar, porque os átomos são iguais. Covalente polar. Qual alternativa tem? Iônica, covalente apolar, covalente polar. Iônica, covalente apolar, ele respectivamente ele fala, né? Então, o primeiro do A, iônica. O segundo do cloro, covalente apolar, e a terceira, covalente polar, letra A. Tá? É a letra A. Beleza? Gente, a gente vai parar por aqui nesse exercício 5, mas a gente continua na próxima aula, tá? Volto já.